Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e estamos vendo aí, né, ouro em alta histórica e o Bitcoin na espera. Então hoje a gente vai entender um pouquinho do que está acontecendo, tá? Então, você já percebeu, né, que o preço do ouro, ele estava nas alturas, enquanto muitos falavam aí, né, que o mercado cripto acabou, que a gente já está em bear market e tudo mais? Pois é, nesta segunda-feira, né, o ouro inesperadamente caiu mais de 6% em um único dia. Foi a maior queda desde 2013. Então, isso não pode ser coincidência, né? Por quê? Porque pode sinalizar aí que está acontecendo uma rotação de capital ou mudanças significativas, né, no sistema monetário global. Então, nesse vídeo, a gente vai entender o porquê, né, o que estava por trás dessa valorização do ouro e o que motivou essa queda abrupta que a gente viu de 6%, como esse evento pode indicar, né, que o dinheiro está migrando do ouro para talvez Bitcoin, né, altcoins menores, e também porque tudo isso importa para o seu investimento aí do outro lado, né, a sua estratégia, como você vai lidar com isso. Então, vamos para o início aqui, a nossa parte 1. Por que o ouro estava disparando? Então, o ouro, ele subiu fortemente nos últimos meses, justamente por uma busca por um porto seguro, né? As causas típicas disso são essa dívida elevada entre países, né? A inflação também nas alturas, a desconfiança nas próprias moedas fiduciárias, né? Então a gente viu aí a queda do índice do dólar favorecendo o ouro. Então o que mudou, né? Apesar dessa alta, observamos uma correção abrupta dos 6%, que foi o que a gente comentou anteriormente. Então, apesar dessa queda, né? O ouro então ele saiu aí de 4.381 dólares por onça, né? Para 4.082 dólares por onça. Então, qual é a interpretação sobre isso? Mesmo tendo, né, um rally aí do ouro, a gente também pode estar sujeito a correções bruscas, como a gente viu essa correção de 6%, né? E isso pode ser um gatilho. Por quê? Porque o Bitcoin, ele está, entre aspas, né, dormindo se comparado ao ouro, né? Então o ouro, ele atingiu aí, né, o seu all-time high, como a gente acabou de falar, e o Bitcoin, apesar de ter um grande potencial e ter também já atingido o all-time high, se a gente comparar o Bitcoin com o ouro, ele está ainda bem atrasado, tá? E qual que é a possível explicação para isso? O capital institucional, né, o dinheiro inteligente, que a gente chama, ele primeiro vai para o ouro e depois que ele acaba migrando, né, para alternativas como o Bitcoin, por exemplo. Então, se a gente parar para olhar a capitalização de mercado do ouro versus Bitcoin, a gente vê a grandeza de diferença dos dois, né? O ouro aí com 20 trilhões de mercado e o Bitcoin somente com 2 trilhões. Então, qual que é a conclusão provisória que a gente pode ter disso? O Bitcoin, ele pode estar no banco de reservas, né, aguardando a hora de entrar pro jogo aí, né? Então, a teoria que tem, né, no mercado é que o ouro vem primeiro e o Bitcoin acompanha depois. A ideia, né, do sistema monetário global sob pressão é que o ouro, ele é uma âncora de confiança dos investidores, né? E aí depois o Bitcoin vem, né, como uma alternativa digital descentralizada, o famoso ouro digital, né? E por que isso faz sentido, né? Porque o Bitcoin, a gente sabe, ele tem uma oferta circulante, né, muito escassa, que é de somente 21 milhões de unidades, né? E ele tem uma crescente adoção, como a gente falou, né, de ser o ouro digital. Então, essa relação, né, que a gente vê do Bitcoin com o ouro é o que também mostra que pode ser que esse capital ele esteja migrando justamente do ouro para o Bitcoin agora. Essa correção temporária, ela pode ser duas coisas, né? Ela pode ser uma início de rotação, né, como a gente falou, do capital do ouro para o Bitcoin, né, e possivelmente altcoins depois, ou pode ser, né, uma pequena queda do ouro mesmo para continuar subindo, caso tenha mais instabilidade, né, na macroeconomia em geral, né, no sistema macroeconômico mundial. Beleza, Rob, quais que são então as implicações para o investidor de cripto, por exemplo, né, se caso essa rotação ocorrer, como que o Bitcoin ele pode, né, capturar parte desse fluxo então? Então, o que que os gráficos nos mostram até agora, tá? Quantas onças de ouro valem por Bitcoin? O gráfico, né, que mostra isso, ele tá, vamos dizer assim, mostrando que o Bitcoin está barato, né, se comparado ao ouro. Então a gente tem também, que nem eu falei para vocês, né, a questão do market cap do ouro, hoje 20 trilhões de dólares e o Bitcoin só 2 trilhões. Então olha o espaço de crescimento que o Bitcoin tem ainda, né, se comparado com o ouro, a gente pode ver que ele pode multiplicar pelo menos 10 vezes para atingir o market cap do ouro. Isso vai acontecer de hoje para amanhã, Rob? Óbvio que não. O ouro é um ativo milenar, né? Ele é um dos ativos mais longínquos que a gente conhece. E o Bitcoin, ele tem apenas 15 anos de idade, né? Ele é um moço aí, né? Ele é uma coisa muito nova ainda. Então, a gente tem que ter esse cuidado que, óbvio, pode ser que um dia o Bitcoin atinja esses patamares de capitalização do mercado, de 20 trilhões, eu acredito que sim, né? A gente tem 2 hoje, eu acredito que vai atingir esses 20 trilhões, mas não que seja uma coisa que vá acontecer amanhã, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também para não aumentar muito a nossa expectativa sobre algo
algo que talvez não ocorra num espaço curto de tempo, né? Então, questão de risco e volatilidade, né? Então, o Bitcoin, a gente sabe que ele é muito mais volátil do que o ouro, né? Justamente até pela diferença que a gente tem da capitalização no mercado. E o que a gente pode fazer é tentar conectar com essa queda de hoje o que pode estar por vir, né? Então, o ouro, ele testou um topo imediato, o que pode sinalizar um movimento de pausa, né? Dessa alta que ele vinha tendo nos últimos dias, ou até um momento de virada, que é esse momento que a gente está esperando de que esse pessoal que investiu em ouro, ele pega essa grana, comece a migrar para o Bitcoin e altcoins, muitas vezes buscando um pouco mais de risco, até pelo afrouxamento monetário que deve estar por acontecer, né? O Fed mesmo já falou, inclusive, que ele vai iniciar, né, o quantitative easing, né? Facilitando aí, imprimindo dinheiro e tudo mais, finalizando o quantitative tightening. Então, isso tende a trazer mais liquidez para o mercado e automaticamente as pessoas acabam levando essa liquidez mais para os mercados de risco também. Então vale sempre a gente destacar, né, que não existe nada garantido, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se o ouro ele vai continuar corrigindo, se ele vai só fazer, né, um reteste ali para continuar subindo. Então a gente não tem como saber, né? A gente não tem bola de cristal para tentar adivinhar o que pode vir a acontecer ou não. O que a gente pode se fazer é se preparar para as duas alternativas, se preparar para essa rotação que pode estar acontecendo e também se preparar com talvez uma pequena quantidade do nosso capital, investimento em ouro, né? Para que assim a gente tenha essa segurança maior também, caso aconteça alguma coisa, né, macroeconômica muito forte que a gente não esteja esperando nesse momento. Então, o que isso significa, né, para você, eu, que somos investidores, né, e como que a gente pode agir sobre isso. Então, se a gente definir o nosso perfil de investidor, né, inclusive eu fiz um vídeo só sobre isso, né, então se tu quer entender um pouco mais sobre como montar uma carteira de cripto, como, né, encontrar o seu próprio perfil de investidor, se você tem um perfil, né, conservador, moderado ou agressivo, vou deixar no card aqui depois, você pode dar uma olhadinha ali, um vídeo bem bacana aí que eu fiz, explicando tudo sobre como você monta uma carteira de cripto, né, pro seu perfil, pro seu estilo mesmo, né, de investidor, porque cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem a sua forma de ver o mercado, uns têm família, outros não têm, uns podem arriscar mais, outros podem arriscar menos, uns têm mais dinheiro, outros têm menos. Então eu sempre digo que não existe carteira que tu pode copiar de alguém que vai dar certo para ti. Cada pessoa é única e por isso que cada pessoa tem que aprender a montar a sua própria carteira, né? Tem que aprender a escolher seus ativos, a escolher seu risco perante o que você tem na sua vida, né? Porque cada um tem o seu nível de risco, né? O seu apetite ao risco também. Então assim que a gente tem que escolher, né, as melhores alternativas para poder se sair melhor em mercado de alta, em mercado de baixa, né, seja qual for. Mas uma coisa sempre importante é a questão da diversificação, né, então não faz mal você colocar um pouco em ouro, você ter Bitcoin, você ter algumas altcoins, né, deixar essa sua diversificação também mais tranquila para sua carteira, assim ela vai se adaptar melhor aos momentos de mercado que a gente tiver, né, seja alta, seja baixa, seja alguma crise mundial ou alguma coisa do gênero, né, então é isso que você tem que sempre dar uma olhadinha para deixar sua carteira balanceada, né, para poder estar sempre preparado para qualquer momento do mercado que seja, certo? Então, momento, né, de monitorar o fluxo aí, né, que tá começando a migrar agora para o Bitcoin, então vamos ficar de olho para ver se essa grana realmente vai sair do ouro e vai vir para o Bitcoin, né, para a gente começar a entender quais serão os próximos passos, né, porque se a gente começar a ver isso a partir de agora, pode ser, né, que possivelmente o Ethereum depois comece a performar melhor também, né, e as altcoins, né, as large caps, que são as que vêm posteriormente ao Ethereum, elas também comecem a dar sinais de força e assim possa começar a tão esperada temporada das altcoins. Beleza? Então, recapitulando que a gente deu uma comentada até agora, né? O ouro estava disparando e fez uma queda abrupta aí de mais de 6%, né? Sinal de que algo está mudando, ou vai ser uma correção para posteriormente continuar subindo, ou pode ser que começou realmente a migração de capital do ouro para ativos de mais risco, seja criptomoedas, ações ou coisas do gênero, né? Outra coisa, Bitcoin então ainda não explodiu, mas ele pode estar se posicionando para isso, né? Então vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Vamos assistir esse fluxo e vamos se posicionar com disciplina e sem fomo, tá, galera? Sem aquela correria de achar que vai perder o bonde, que não, agora vai ser a hora e tal. Calma, vamos olhar com calma, vamos estudar os dados, ver o que realmente está acontecendo para poder tomar as melhores decisões, beleza? Então, em resumo, o ouro, ele liderou, mas ele está dando sinal claro de correção ou até uma virada, né? Uma migração de capital. O Bitcoin, ele pode ser o próximo da fila, né? Se o capital realmente começar a migrar. Então, eu quero que tu me diga aí do outro lado, você vai esperar o Bitcoin decolar ou vai entrar agora mesmo? Qual parte você vai comprar primeiro? Então, esse vídeo seria basicamente isso, né? Pra gente dar uma
introduzida aqui sobre o que está acontecendo com o ouro, o que pode vir a acontecer com esse capital que agora, né, ele está fazendo provavelmente uma rotação e como a gente se prepara para isso. Então, se tu curtiu esse tipo de conteúdo, deixa teu likezinho aqui, compartilha com aquele teu amigo que também não sabe o que está acontecendo, por que o ouro está subindo tanto e quem sabe aí agora a gente comece então, né, a tão esperada, famosa aí, né, temporada das altcoins a partir agora aqui dos próximos meses, tá certo? Então por hoje, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do outro lado, deixa aqui nos comentários o que tu pensa sobre isso, tu tem ouro, tu tem só Bitcoin, como é que tá os teus investimentos, tu tá preparado se caso virar para bear market, tá preparado para uma temporada das altcoins, caso ela venha agora nos próximos meses? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu sempre leio todos e sempre respondo vocês aí do outro lado também, tá certo? Então por hoje, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e nunca esqueçam, disciplina é o único atalho.